que nós somos companheiros de batalha e nós lutamos num único objetivo, e a ideia é essa. E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, no versículo 6. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Aleluia. Então, vamos fazer uma coisa aqui, para a gente começar a leitura de maneira bem descontraída. Vou chamar o pastor Hernani aqui. O William vai soltar um fundo musical, vai soltar agora o fundo musical, e eu vou pedir o pastor Hernani para anunciar a palavra de Deus. Amém, pastor? Amém. Então, vamos fazer como se fosse no programa, né? Vamos profetizar já um programa do pastor Nelson Rocha em televisão, né? No rádio. E então, a partir de agora, a igreja do Senhor se prepara para receber a palavra do trono de Deus, diretamente do coração de Deus para o povo do bairro São Geraldo. A palavra do Senhor com o pastor Nelson Rocha. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor sim. Aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 6, diz o seguinte: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, e trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso perfume, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa, e vendo-lhe isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Deixa a sua Bíblia aberta, o seu coração também. Querido Deus e nosso Pai, esta é a tua santíssima palavra e te louvamos por ela, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos e pelo privilégio de nos assentarmos agora com nossa alma quieta, tão quieta quanto a alma de Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvindo teus ensinamentos. E eu te peço agora, Senhor, fala conosco, como tua serva profetizou, como teu servo profetizou. Fala na nossa alma agora, Jesus. Fala no nosso coração. Alimenta-nos nas nossas necessidades, em nome de Jesus, amém. Pode assentar. A Bíblia diz que, chegando Jesus ao povoado próximo de Jerusalém, ele entrou na casa de um leproso chamado Simão e foi surpreendido por essa mulher que derramou sobre a sua cabeça um perfume muito caro e muito cheiroso, bálsamo. E diz a palavra de Deus que os discípulos começaram
a discordar da atitude daquela mulher. E começaram a falar de um suposto desperdício causado por aquela mulher em usar todo aquele perfume em algo que para eles não tinha sentido. Note bem, para os discípulos do Senhor, a atitude daquela mulher em derramar aquele perfume sobre a cabeça de Jesus não tinha sentido. Aquele perfume valia 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Para você ter uma ideia, imagine uma pessoa que ganha um salário básico, ganha R$1.000 por mês, por exemplo. Aquele frasco de perfume custava R$12.000. E aquela mulher chega e derrama todo aquele perfume na cabeça de Jesus. E certamente que aquele perfume ele escorre pelo corpo de Jesus inteiro e chega até os pés de Jesus. E a Bíblia fala que os discípulos começam a dizer que estava errado aquela situação, que era um desperdício aquilo que estava sendo feito, porque poderia se vender, diz eles aqui na Bíblia, aquele perfume, e com o dinheiro daquele perfume, imagine vocês quantas cestas básicas dariam para comprar com R$12.000 e distribuir para os pobres. E Jesus, vendo este comentário dos seus apóstolos, Jesus os interpelou dizendo que aquela mulher não havia cometido pecado algum fazendo aquilo, e pelo contrário, ela fez o que o agradou muito. O Senhor estava dizendo com isto, não que nós não devemos ajudar os pobres, não que a igreja não deva distribuir cestas básicas. Nossa igreja atende, pela misericórdia de Deus, cerca de 40 famílias por mês com cestas básicas. Mas Jesus Cristo estava dizendo aqui que além de fazer isso, existem coisas que são mais importantes, e os discípulos teriam muitas outras oportunidades de alcançar os pobres, mas ele queria mostrar que há certas atitudes no verdadeiro cristianismo que jamais poderão substituir outras. A doutrina desses apóstolos aqui, em Mateus 26, é uma doutrina que tem sido praticada por uma meia dúzia de pessoas que estão contaminados com a doutrina do devorador. Pessoas que têm o seguinte conselho na sua língua: em vez de você consagrar o seu dízimo no altar, pega o seu dízimo e compra cestas básicas e manda para o campo missionário. Isso é fazer a coisa certa de maneira errada. Você não consagra a tua oferta no altar, pega ela e dá para as pessoas carentes. E quando Jesus viu as primeiras raízes dessa doutrina do demônio, que faz com que você deixe de entregar no altar e vai entregar para uma pessoa que às vezes ela está até possessa de um espírito maligno. E eu resgato algo que eu acabei de falar. Jesus não estava dizendo que não devemos ajudar os pobres, mas ele estava dizendo que há coisas
Diga comigo, existem coisas que são prioridades para Deus. E dessas coisas, Deus não vai abrir mão. Irmãos,